Lição 1. Nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, nesse lugar, significa coisa alguma. Agora, olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Esta mesa não significa nada, esta cadeira não significa nada, esta mão não significa nada, este pé não significa nada, esta caneta não significa nada. Então, olha além do que o que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada, aquele corpo não significa nada, aquela lâmpada não significa nada, aquele cartaz não significa nada, aquela sombra não significa nada. Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa-a com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo que vês, pois estes exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne a aplicação da ideia. Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto, aproximadamente, a menos que isso implique uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Cara, esse exercício foi o primeiro que eu fiz. E eu lembro que foi por isso que eu saí do 100 na época. Como assim? Você saiu do grupo? Não. Eu lembro que eu conheci o 100, eu tava na yoga lá, eu morava em Goiânia. E eu fazia yoga lá. E eu lembrei disso agora. E daí o cara chegou lá e colocou uma cadeira, fez uma roda, né, na sala de yoga e colocou uma cadeira no meio e disse, essa cadeira não existe. Ela não significa nada. E eu fiquei pensando, como não existe, cara? Né? Tá loucão, usou alguma coisa, né? Pirou na batata. Pirou na batata. E eu, putz, né? Que é isso? E daí ele foi falando aquilo e eu fui, meu ego foi negando. Isso foi em 99. Nossa, que massa. E daí, quando, de repente, dali 1 ano, eu pensei assim, Helenice, daí ele falou assim, a gente veio aqui por você. Foi isso que o cara falou no grupo. Ele falou, a gente veio aqui por você, por causa do que você tem um trabalho, uma missão com o 100. Daí eu falei assim, Daí ele veio assim, bom, você vai voltar pro 100, não se preocupe. Dali 1 ano eu tentei comprar o livro. Gente, foi difícil, tava em falta. Eu lembro que eu fiquei um tempão tentando comprar o livro. E ele falou que daí eu ia ter uma certa dificuldade por eu ter sido teimosa. E dali foi o que? 2001 chegou meu livro e eu comecei a estudar o 100. Assim, mas estudar mais ou menos, né? Eu lia de vez em quando uma coisa ou outra. E porque dali 1 ano e pouco me veio a questão. Quando você era criança, você sabia o 100. Quando você era criança, você falava do 100 e você foi proibida. Por isso você negou. E daí eu comprei. E depois a gente foi fazer uma exercício. pedra, né? No caso, uma pedra. Uma mula negou 3 vezes. E todo mundo passa por todas as questões, né? Então, quando tem gente que entra no 100 e fala, nossa, não, isso é uma loucura, isso não é pra mim, eu falo, eu entendo. Não, e é punk mesmo. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, também não significa nada Também os não nossos significa pensamentos, né? Não significa incrível. nada. O que eu acho assim, você que está começando agora, faz de 1 em 1. Faz tipo, tente outra vez. Ou mude, Clarice, como o poema da Clarice Lispector. Mude, Clarice. Se você nunca fez, agora faça. É uma coisa que você vai ter um resultado diferente do que você teve até hoje.